em casa, minha esposa e meus filhos saíram, estão lá no compromisso que a gente tinha, mas eu fiz questão de estar aqui porque eu sei o quanto é valoroso esse aprendizado mútuo, tanto de vocês, mas principalmente meu. Ivanei, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, eu sou um soldado dessa escola, né, quero registrar isso aqui, e eu faço questão de falar mais uma vez, os senhores estão em uma das melhores escolas de arbitragem do Brasil, e quem diz isso não sou eu, tem alguém com o microfone aberto. Hugo... Desculpa, professor. Beleza, obrigado. E quem diz isso, gente, não sou eu, essas palavras não são minhas, essas palavras são quando nós montamos o projeto aqui para abrir a escola no Maranhão. Eu entrei em contato com a CBF, fui eu mesmo que entrei em contato com a CBF, falei com a CBF, eu achando que eles iam mandar para um grande centro, e eles pediram que era para eu entrar em contato com a Escola de Arbitragem do Estado de Sergipe. Ainda disseram assim, olha, é bem perto de ti aí no Nordeste, não adianta tu vir para cá, para o Sul e Sudeste, não, que bem no Nordeste tem referência. Pegou o avião e quer cá. Então eu quero dizer para os senhores que aproveitem, vocês verão aqui desfilar personalidades assim que a gente só vê na televisão mesmo. Eu não estou falando de mim, não, eu estou falando, por exemplo, ano passado, a gente viu aqui aquela palestra aquele bate-papo do árbitro de Santa Catarina, Braulio Machado. Cara, de uma tranquilidade, e eu digo mais para os senhores, aproveitem, explorem. Eu já inicio dizendo que eu não sei tudo, estou aqui para partilhar conhecimento com os senhores, e o Ivanei está autorizado a quando quiser, pode intervir e fazer as considerações dele também. Como eu não vim aqui falar de mim, eu vim falar aqui foi sobre regras de futebol. Eu tentei ligar aqui um outro equipamento, não consegui, eu vou ficar só com o mesmo, mas qualquer intercorrência, por favor, me mantenha informado. Tá tranquilo, mas faça sua apresentação, viu? Sim. Eu quero dizer que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a regra 3. E este colega de vocês que vos fala, esse é meu nome, eu me chamo Silvio Eduardo Silva e Silva. Eu sou contador de formação, eu tenho especialização em administração pública, eu também sou coach integral sistêmico, eu sou analista de perfil comportamental, eu sou ex-árbitro da CBF, eu fui árbitro da CBF por 9 anos, e deixei aos 33 anos de idade, porque eu tive um problema de coluna, aos 33 anos de idade, isso depois de apitar, inclusive, final de campeonato em outro estado. E hoje eu exerço a função de analista de arbitragem, inclusive eu estava num jogo no sábado, Sampaio e Náutico, e também eu trabalho como Quality Manager, que é aquela figura em que deixa tudo preparado para que a rapaziada da sala do VAR venha trabalhar e que possa ter a sala toda pronta para que eles possam executar a atividade deles. Eu estava presente, por exemplo, quando vocês falaram da regra 1, vocês falaram do campo, nós falamos do campo de jogo, vou me incluir que eu estava presente também, falamos do campo de jogo, com todas as suas minúcias do que é o campo de jogo. Vocês já falaram também da regra 2 sobre a bola, o tamanho da bola, como é que é o procedimento de uma bola estourada, uma cobrança de pênalti, coisa desse tipo. E hoje nós vamos falar sobre a regra 3, que são os jogadores. Eu quero dizer para os senhores que a gente vai usar muito texto, uma coisa até que eu não gosto de usar muito texto em apresentação, mas que nesta regra em especial a gente vai ter que usar. Por quê? Porque a regra 3, a questão dos jogadores, ela é muito texto. E eu já digo para os senhores, desta regra, ela sai pelo menos 2 questões de avaliação. Toda a prova que nós fazemos na CBF, o Ivanei, eu, a gente tem no mínimo 2 questões sobre essa regra. E os senhores vão ver lá na frente que não é somente a regra que eu tenho que saber, que são 11 jogadores, que se tiver menos de 7 não tem jogo, não é só isso, tem algumas minúcias que a gente precisa ter atenção. E a regra começa dizendo assim, que uma partida ela é disputada por 2 equipes compostas por no máximo 11 jogadores, cada uma dos quais um será o goleiro.
E eu digo uma coisa para vocês que eu aprendi muito cedo. Não é feio, pelo contrário. Quando os senhores entrarem em campo, olhem para as duas equipes e confiram se de fato tem 11 jogadores de cada lado. Se tiver 10, se tiver 9, se tiver 8, mas se tiver 12, por exemplo, é um problema muito grande. Então, confiram. Entre em campo não só naquele afã de dividir quem vai para onde, mas que os senhores possam saber que tem 11 jogadores dentro de campo de cada equipe. Nenhum jogo começará nem continuará se uma ou ambas as equipes estiverem com menos de 7 jogadores. Se uma equipe ficar com menos de 7 jogadores, porque um jogador ou mais jogadores abandonaram o campo de jogo de forma deliberada, eu fiz questão de frisar isso aqui, porque quis, ele saiu do campo porque quis, o árbitro não é obrigado a interromper o jogo imediatamente, porque pode aplicar a lei da vantagem, mas a partida não poderá ser reiniciada após a bola sair do jogo, se a equipe continuar sem o número mínimo de 7 jogadores. Mas o que é isso, Silvio? A equipe A só tem 7 jogadores e ela percebendo que vai um contra-ataque, a outra equipe tem 11, eles vão levar um gol, um jogador de forma deliberada, porque ele quis, ele sai do campo, porque ele conhece a regra do futebol e acha que aqueles 6 jogadores o jogo tem que parar. Não. Nessa situação específica, o jogo continua, ela só não continuará ou reiniciará se aquele jogador não retornar e continuar só 6 jogadores. Mas se for qualquer outra situação, o jogo continua. Se o regulamento da competição determinar que os nomes de todos os jogadores e do seu substituto devem ser relacionados antes do início da partida, e se qualquer equipe começar o jogo com menos de 11 jogadores, somente os jogadores e substitutos cujos nomes foram indicados na relação inicial poderão completar a equipe e participar da partida quando chegarem. O que eu chamo a atenção disso aqui? Na regra 1, quando nós conversamos lá, o Ivanei foi muito feliz quando ele falou da regra 1, mas quando nós conversamos sobre a regra 1, eu digo nós porque eu estava na aula, repito, eu dizia lá, eu fiz uma fala, eu disse que a gente tem que tomar muita atenção, e não só conhecer a regra do futebol, mas a gente precisa conhecer o regulamento da competição que a gente está apitando. Por quê? Porque o regulamento ele pode nos trazer alguma informação adicional. E não dá para a gente entrar no campo de jogo, cumprir na íntegra as 17 regras, e às vezes uma vírgula que está lá no regulamento ser diferente daquilo que a gente habitualmente conhece, a gente perdeu uma arbitragem por desconhecimento do regulamento da competição. Por isso que eu fiz questão de destacar aqui essa questão do regulamento. Número de jogadores. Em competições oficiais, o número máximo de substituições em competições oficiais é de 5. E deve ser estabelecida pela FIFA, Confederação, Associação, exceto para as competições das respectivas principais divisões de ambos os gêneros, masculino e feminino, inclusive nas competições internacionais de clube, nas quais o número máximo de substituições é 3. Alguém pode perguntar, mas Silvio, mas não é 5, por que aqui é 3? Calma, vamos chegar lá. Olha o regulamento aí de novo. O regulamento da competição deverá estabelecer o número máximo de suplentes que poderão ser inscritos, sendo o mínimo de 3 e no máximo de 12. Queria chegar aqui. A IFAB, ela editou uma circular em 2011, eu acho que foi em abril ou foi maio de 2011, que ela vale até 31/12/2021. E por que ela editou essa circular? Por causa da história da Covid também. E o que fala essa circular para nós? Que durante a partida, cada equipe poderá fazer no máximo 5 substituições. Terá o máximo de 3 oportunidades de substituições. Poderá, além disso, realizar a substituição durante o intervalo. E poderá fazer uma substituição adicional, independente de ter realizado seu número máximo de substituições. O que é isso, Silvio? Eu já fiz as 5 substituições, mas se for um jogo que tiver prorrogação, por força dessa circular, eu tenho o direito de fazer mais uma substituição. Terá mais uma oportunidade de substituição, independente de ter utilizado seu número máximo
de oportunidades de substituições. Ok? Alguma dúvida? Posso continuar? Ô Silvio, me pergunta rapidinho, só nessa questão das 3 paradas lá e do intervalo que não conta, porque quem trabalha do quarto A fica muito atento, né? Porque teve um jogo aqui na categoria de base que o quarto árbitro, ele tava, se ele não tivesse presente na hora lá, mas tudo bem no estádio, ele já iria contar o intervalo como uma parada. E o intervalo não conta como parada, só, né, Silvio? Só lembrando isso. Eu quero pedir permissão e eu vou mostrar um lance que aconteceu aqui no campeonato nosso, em que eu era o analista desse jogo, e que a gente precisa tomar muita atenção. Eu vou mostrar para vocês o vídeo, Ó, o que aconteceu com isso aqui? Era a última oportunidade que o time de vermelho tinha de fazer a substituição. Ele tinha 2 substituições a favor dele e era a última oportunidade. O que aconteceu aí? Tá aí as 2 oportunidades. Aqui, pronto. Aqui fazer as 2 e acabar. Não tinha mais a oportunidade de fazer. O árbitro reserva chama o primeiro 15, depois o 18. 18, informou para o árbitro. E aí? Muito bom esse vídeo. Olha o que acontece aí. Reiniciou o jogo. O jogador não entrou. O que aconteceu nesse lance aqui? O que aconteceu nessa situação? Deixa eu fechar aqui rapidinho. O que aconteceu nessa situação? O árbitro reserva levantou a placa do primeiro, entrou, levantou do segundo. O jogador que ia sair, ele caiu. Em vez do árbitro tomar qualquer outra decisão, apresentar o cartão amarelo, porque ali já era cera, em vez do árbitro fazer qualquer outra coisa, o que ele fez? Ele reiniciou o jogo e o time perdeu a oportunidade de fazer a última substituição. Só fez as 4. O que aconteceu? O time ganhou o jogo, a equipe de vermelho ganhou o jogo de 1-0, mas ela passou o resto do jogo brigando com a arbitragem, dizendo que o árbitro não permitiu que ele fizesse a última substituição. O que acontece ali? Ali faltou um pouquinho de jogo de equipe. O árbitro reserva, e eles estavam de rádio, o árbitro reserva precisava dizer para eles, segura, que é o último, qualquer outra coisa ali, os 2 bandeiras precisavam bipar, porque a obrigação de substituição, a obrigação do campo de jogo não é do árbitro reserva, é do quarteto. Não é somente do árbitro, é do quarteto. Então, o quarteto ali falhou na informação. E aí, uma situação pior, se esse time empatasse esse jogo ou perdesse, ele ia colocar na conta do árbitro, dizendo que o árbitro atrapalhou o jogo deles por não ter permitido a última substituição. Então, eu fiz questão de trazer essa informação para que os senhores entendessem qual a importância, quão grande é a importância dessa regra de jogadores, essa regra 3 aqui que fala sobre jogadores. Posso continuar, Ivanei? Silvio. Perfeito. Prossiga. Aqui é o Igor. Só uma dúvida. Em relação a essa substituição adicional, pelo que eu entendi, essa paralisação para substituição adicional, caso o jogo vá para prorrogação. Caso falte daquelas 5 iniciais, mais uma substituição, aí ele passa a ter direito a substituir 2 jogadores na parada adicional, é isso que eu entendi? Anota o nome desse rapaz aí, Vanei. Igor Araújo. Igor. Vou já responder, Igor. Me permita aí que eu lhe responda em 2 minutos, mas sua pergunta é muito boa e muito pertinente. Tá bom, obrigado. Tá. Sempre que houver, tá aí tua resposta, Igor. Sempre que houver prorrogação, cada equipe poderá fazer uma substituição adicional, independente de ter realizado o seu número máximo. Se ele já fez as 5, ele pode fazer mais uma. E se ele fez só 4, ele pode fazer as 2 dentro da prorrogação.
terá mais uma oportunidade de substituição, independente de ter utilizado o número máximo das oportunidades de substituição. Então, se uma equipe que não tiver, tá aqui tua resposta, Igor, se uma equipe que não tiver realizado seu número máximo de substituições ou de oportunidade de substituições, as substituições e oportunidades restantes poderão ser realizadas, utilizadas na prorrogação. Então, respondendo aí para ser bem mais claro ainda, Igor, o time só teve duas oportunidades, uma delas foi no intervalo que não conta. Então, ele só teve uma parada de substituição, teoricamente ele tem mais duas. E se ele não fez, ele pode fazer as duas no intervalo e mais a terceira. Então, ele pode fazer as 3 paradas no intervalo, na prorrogação, caso esse jogo tenha. Aí uma coisa importante, professor, sempre que ambas as equipes realizarem substituições no mesmo tempo, será contada como oportunidade para cada equipe. Isso aqui certamente foi colocado na regra, porque lá no início aí alguma equipe tentou, não, mas eu estou pegando a carona da equipe A que está ali fazendo substituição. Não. Se as duas equipes fizerem substituição ao mesmo tempo, o que vale é uma para cada um. Outras partidas. Isso aqui é uma situação para jogos de seleções nacionais A. Só podem ser inscritos no máximo 12 substitutos e só pode ser feita no máximo de 6 substituições. Em outros jogos é possível utilizar um número maior de substituições desde que as equipes envolvidas cheguem a um acordo de quanto ao número máximo de substituições. E aí uma coisa importante, independente do acordo que eles façam, a necessidade é textual, o árbitro seja informado antes do início do jogo. Começou o jogo e as duas equipes acertaram uma quantidade de substituição e não informaram para o árbitro. Não tem acordo. O acordo só vale se o árbitro for comunicado antes da partida. Se o árbitro não for informado, ou se as equipes não chegarem a um acordo antes do jogo, não será permitido mais que 6 substituições. Silvio, uma dúvida. Anda. Boa noite a todos. Boa noite, Silvio. Boa noite. Tem que ser informado por ambas as equipes ou a equipe mandante ou por qualquer um? Não, assim, vamos pelo protocolar. Para que, geralmente, um jogo dessa magnitude de seleções nacionais, ela tem um delegado. Então, o delegado, após as equipes entrarem em acordo lá, ele comunica a arbitragem. Tá? Ele comunica o árbitro que o acordo foi de não só 6, de terem 8 substituições. Tá? E se não avisarem, só pode ter no máximo 6. Procedimento de substituição. Os nomes dos substitutos devem ser comunicados ao árbitro antes do início da partida. O substituto não designado, desta forma, não pode participar da partida. E aí eu costumo dizer que a substituição é uma liturgia. A substituição de um jogador por um substituto deve obedecer à seguinte condição, às seguintes condições. Há uma liturgia para isso aqui. Quem está de fora pensa que é muito simples. A substituição entra um e sai outro. Não. Nesse mesmo jogo aconteceu uma situação em que um jogador foi substituído por um outro e houve um lateral próximo da área de substituição, ali no meio do campo. O jogador que ia entrar, ele já queria pegar a bola, já bater o lateral. E o árbitro, muito diligente nessa situação, mandou que ele entrasse em campo para depois ele voltar e efetuar o lateral. Qual é a liturgia, como eu estava falando? O árbitro deve ser informado antes da realização de qualquer substituição, exceto se houver saído, o jogador deve receber autorização do árbitro para sair do campo de jogo e deve sair pelo ponto mais próximo da linha delimitadora do campo, salvo se o árbitro indicar que o jogador deve sair pela linha do meio do campo ou por outro ponto por razões de segurança ou por razões de lesão. O que é isso aqui, Silvio? É a situação, exceto se já houver saído. É aquele jogador que sai na maca, aquele jogador que saiu, que se machucou ali na lateral, saiu e já pede substituição.
Então, essa é a exceção. Mas se não for, o jogador deve receber autorização para sair de campo e deve sair pelo ponto mais próximo da linha delimitadora do campo. Às vezes o jogador está lá no escanteio, do lado de lá, e ele quer atravessar o campo inteiro, principalmente se o time dele estiver ganhando, para sair ali no meio do campo. Não, ele sai onde estiver mais perto. Silvio, se ele não atender o árbitro e disser que não sai, ele está passivo de cartão amarelo. Passivo de cartão amarelo. Deverá dirigir-se imediatamente para a área técnica ou para o vestiário e não poderá participar do jogo novamente, exceto nos casos em que as substituições ilimitadas sejam permitidas. Tá? Inclusive, a FIFA está com um projeto, está com uma ação de substituições e volta, mas isso aí está muito embrionário ainda. Isso aí não chegou e eu acho que vai demorar um pouquinho para chegar no profissional. Eu chamo a atenção dos senhores o seguinte: se o jogador a ser substituído se recusar a deixar o campo de jogo, o árbitro deve continuar sem que a substituição seja realizada. Não cabe ao árbitro exigir, pegar na mão do jogador, tirar a força, aquele jogador que está ali a placa para ser substituído. O problema da substituição dele é um problema dele com a comissão técnica dele. A gente já teve caso na Série A, ano passado ou foi ano retrasado, que levantaram a placa para aquele Paulo Henrique Ganso, para ele sair. Eu acho que ele estava no Fluminense, hoje é do Fluminense, eu não sei onde ele está agora, e ele simplesmente disse que não ia sair, não saiu. E não saiu. Então, isso é um problema dele com a comissão técnica. Não cabe ao árbitro intervir com relação a isso. Pergunta, vai sair? Não, não vou sair. Acabou a história. Não cabe a nós. O substituto só pode entrar em campo de jogo durante uma paralisação da partida, pela linha de meio de campo, depois que o jogador a ser substituído houver saído do campo de jogo, após receber a autorização do árbitro. Então, essa é a liturgia da substituição. Quem vai entrar, não adianta ele querer entrar a qualquer hora, a qualquer momento, porque existe um protocolo a ser cumprido. O jogo tem que estar paralisado, ele tem que estar na linha do meio do campo, depois que o jogador a ser substituído saiu e após receber a autorização do árbitro. A substituição ela é considerada consumada, aconteceu no momento em que o substituto entra no campo de jogo. A partir desse momento, o jogador saiu, passa a ser jogador substituído, e o substituto passa a ser um jogador e pode participar de qualquer reinício de jogo. Então, esse aqui é o procedimento de substituição. Todos os jogadores substitutos, independente de jogarem, assim como os substituídos, estão sujeitos à autoridade do árbitro. Então, isso aqui foi uma coisa, Ivanei, a gente não vai dizer que a gente é muito velho, não, mas quando nós começamos, quando nós estávamos na ativa, um jogador que fizesse alguma coisa no banco, a gente excluía. Hoje não, hoje você pode aplicar cartão amarelo, você pode aplicar cartão vermelho, e se você não conseguir identificar, vocês verão isso aí lá na frente, e se não conseguir identificar quem foi o jogador, o cartão devido deverá ser aplicado ao treinador. Essa aqui é uma situação que está na regra do jogo, mas eu confesso a vocês que eu nunca vi acontecer. Mas precisamos ter esse conhecimento. Qualquer jogador pode trocar de posição com o goleiro, desde que o árbitro seja previamente informado da troca, a troca seja efetuada durante uma paralisação do jogo, Eu confesso que eu nunca vi essa situação do jogador trocar ali sem autorização de ninguém, trocar com o goleiro, tal. Mas caso aconteça, é plenamente possível. Professor. À vontade. Alan falando. Fala, Alan. Em relação a essa troca aí de jogador e goleiro, a gente sabe que nas competições oficiais existe uma numeração de registro. Como é que fica a situação se, porventura, eles fizerem a troca de posições e, porventura, surgir um cartão amarelo ou um cartão vermelho? Primeiro que se eles fizerem a troca sem a autorização do árbitro, sem o conhecimento do árbitro, eles estão passivos a levar cartão amarelo. Ele já leva de graça um cartão amarelo aí.
Tá? Perdão, eu só não concluí. Com a autorização da arbitragem. Não, aí, meu amigo, com a autorização da arbitragem está de boa. Aí cabe ao árbitro fazer uma anotação extra em saber que o Alan, que foi para o gol, era o número 7, e o Silvio, que estava no gol, que agora foi para o lugar do Alan, era o número 1. Tá? Por isso que eu digo, isso aí eu nunca vi acontecer, mas caso aconteça, cabe à arbitragem tomar esses procedimentos para evitar que aconteça exatamente isso. Você deu um cartão para um que o cara já tinha. Vai para relatório. Exatamente. Mas Obrigado. a troca do goleiro não, a troca é normal, a troca pode acontecer. Mas se, por exemplo, o Alan, que era o número 1, trocou com o Silvio, que era o número 10, o Alan foi para a linha, o Silvio foi para o gol, eu continuo com o número 10, e se eu levar um cartão, eu vou levar um cartão com o número 10, e o Alan, se levar um cartão, vai levar um cartão com o número 1. Isso não altera a questão da numeração. Ok, mas mesmo que o jogo siga de uma forma normal, vai para relatório essa troca? Não, é uma substituição que não necessariamente você precisa, porque isso é previsto na regra do jogo. Está previsto na regra do jogo essa situação. Ok, professor, obrigado. Nada. Professor, boa noite, Jair. Boa noite. Tem o Jair, depois tem o Edson. Vamos lá, Jair. E com relação ao uniforme, na troca aí do goleiro e... Meu amigo, aí assim, eu não, por isso eu vou repetir essa informação. Se o Ivaí puder me ajudar, eu agradeço. Eu nunca vi uma situação dessa. Tá? O que a gente já viu foi o goleiro ser expulso, não tinha mais substituições a fazer, e o número 10, por exemplo, vá para o gol. Mas trocar de posição durante uma partida, eu particularmente estou há 28 anos na arbitragem e nunca vi. Mas nesse caso, o que a minha percepção é que tem que trocar a camisa também, porque não dá para o cara ficar com a camisa de linha no gol. Tá? E aí vem aquela mesma informação que o Alan chamou a atenção. A questão de você não se perder na numeração de quem é quem. Relatar em súmula, lógico, né? Isso ocorreu comigo, mas foi um campeonato de várzea. Essa questão, inclusive, gerou uma polêmica, porque o time adversário não achou que não era permitido e eu tive que intervir. Mas, enfim, muito obrigado, professor. Nada. Cara, Silvio, tudo bom? Hugo, vamos, só um pouquinho, deixa o Edson ir agora em seguida do chão. Vamos lá, Edson. Boa noite, professor. Boa noite, Edson. Era justamente mais ou menos o que eu ia perguntar, porque no caso, eles podem fazer a troca. Aí, desde que o árbitro não se perca, eu ia perguntar justamente isso, se eles podem trocar o fardamento entre eles mesmos. No caso, o 10, pegar um dele para o gol e o 1 pegar o 10 e ir para a linha. Era mais ou menos a mesma pergunta que eu ia fazer. Pois é. Do amigo Jair aí. Cara, infelizmente, jogador de futebol, comissão técnica, raríssimas exceções conhecem regra de futebol. Tá? Raríssimas exceções. Então, se isso acontecer num jogo, pode ser em qualquer lugar, isso vai ser um Deus nos acuda. Porque isso não é rotineiro, isso não acontece no dia a dia. Ou melhor, eu nunca vi acontecer. Tá? Eu nunca vi acontecer. Se isso acontecer, vai cair metade do por causa disso. Sim, boa noite. Boa noite. Olá, Hugo. Carlos Alexandre. Pronto, vamos lá. Aquela questão de, tipo assim, o time joga com camisa branca e short branco, o goleiro joga tudo de verde. Se nessa questão, caso o goleiro quiser ir para a linha, ele pegar a camisa branca do jogador de linha, ele vai poder jogar com short verde, o meião verde, e posso intervir isso aí, ou como é que fica a situação? Rapaz, o ideal é que ele pegue um outro material e que o árbitro saiba que aquele ali é o número 1, tá? O ideal é que ele vá para a linha, porque, assim, a regra, ela fala que o único que pode estar com a numeração diferente, com a cor diferente, é o goleiro. E quando o goleiro troca de linha com o atacante, ele deixa de ser goleiro. Tá? Se a gente for por analogia, a regra não dá esse direito a ele. Se ele tiver com short verde e a equipe dele toda de branco, ele precisa usar um equipamento branco para poder ir para a linha, porque a própria regra diz que o único que pode jogar de camisa diferente é o goleiro. Ok, obrigado. Professor. Opa. Márcio da Bahia.
Diga, meu amigo, tudo bem? Tudo na paz. A questão aí do amigo Carlos aí, como o goleiro pode estar com um Pessoal, padrão vamos só um diferente. instantinho, Márcio. Márcio, vamos deixar o Hugo fazer, que ele já está na fila. Só um instantinho, para a gente seguir a sequência aí. Só perder só um instantinho. Vamos lá, Hugo. E depois ele pode até perder a pergunta aí. Só um instantinho. Obrigado. Vamos lá. Ivanei, professor, obrigado. Eu até anotei aqui, porque eu ia perguntar logo no início, aí o professor Silvio passou por outro assunto, é com relação à substituição, o retorno. Quando aquele atleta, ele entra no campo de jogo, né, o árbitro levantou a placa, ele entra. Ele só pode iniciar o jogo quando aquele atleta se posicionar no campo de defesa ou de ataque, né? Isso ele só pode, ou ele já entrou no campo e pode iniciar o jogo. E a outra pergunta é com relação ao início da partida. Logo no início da regra 3, fala sobre a quantidade de atletas. São no máximo 11, mas a equipe B entrou com 9. Aí, os suplentes estão matriculados tudo certinho no jogo. Aqueles atletas, eles vão entrar no campo de jogo nos 10 minutos do primeiro tempo. Já entra como uma substituição ou automaticamente ele pode entrar para completar os 11? São duas perguntinhas aí, se puder responder qualquer um. Muito boa pergunta. A primeira que você fez, com relação a se precisa esperar o atleta se posicionar, a regra não fala isso. A exceção que a gente dá é para o goleiro. O jogo não pode começar sem que o goleiro esteja posicionado. Tá? Se for a troca de goleiro, se for uma substituição de goleiro, sim. Mas qualquer outro jogador, se for um atacante, se for um defensor, se for um meio de campo, qualquer que seja o jogador, a regra vai dizer que você precisa cumprir, eu repito a minha palavra, a liturgia da substituição. O que estava jogando precisa sair e o outro precisa adentrar o campo. Adentrou o campo, está consumada a substituição. Não necessariamente o árbitro precisa esperar que ele se posicione. Imagina a situação, o meu time está ganhando do Ivanei de 1-0, eu sou zagueiro, vou entrar no lugar do Jair, o Jair está vindo de lá na maior calma, o árbitro tentando puxar. Aí eu vou, não, peraí, professor, eu vou me posicionar para o senhor recomeçar o jogo. Você vai irritar a outra equipe, você pode criar um tumulto por causa de uma situação que não necessariamente precisava acontecer. Professor, não, mas tem uma outra pergunta que okay. A questão do... Depois tem o Márcio aí, vamos lá. Aquela pergunta que você me fez, a segunda, o time ele vai ser completado, não é substituição, tá? E aí, por isso que eu frisei lá no início, aquilo ali, às vezes, ela altera de acordo com o regulamento da competição. Por isso que eu disse que nós precisamos conhecer não somente a regra, mas o que nos diz o regulamento da competição. Obrigado. Vamos lá, Márcio. Depois tem o Emanuel, né? Márcio, sua pergunta. Não, professor, essa é uma questão aqui sobre o goleiro que Carlos falou aí, que é totalmente de padrão verde e o time padrão branco. Se fosse trocar o número 1 pelo 10, não só a camisa, mas também o short, né? Porque os números são iguais. A camisa do short. Não é isso? Vai ter que ter os dois. Assim, a gente sabe que você não vai encontrar, por exemplo, eu estou jogando com a camisa 1, hoje é muito comum ver goleiro jogar com qualquer outro número, menos o número 1. Mas a gente sabe que a gente dificilmente vai encontrar um time que tenha um calção da equipagem dos atletas da mesma cor com o número 1. Pode ser que você não encontre. O que a gente precisa é não deixar, por exemplo, ele ir todo de verde para lá. Tá? Mas ele vai entrar com calção 18 e o número dele é 1. Meu amigo, aí nessa hora você tem que usar a inteligência, porque como diz um amigo meu, árbitro que não pensa um pouquinho fora da caixa, ele nasce morto, né? E nós só estamos aqui porque, graças a Deus, nós somos inteligentes. Eu não conheço um árbitro de futebol, me perdoe a terminologia que eu vou usar, por favor, não conheço um árbitro de futebol burro. A pessoa, quando toma a iniciativa de ser árbitro de futebol, ele tem um diferencial de inteligência. Porque, meu amigo, para apitar futebol não é fácil. Porque se fosse assim, a gente tinha um monte de árbitro de futebol por aí. Muito obrigado. Manuel. Boa noite, professor Silva. Pegando o gancho da primeira pergunta de Hugo, sobre a substituição do goleiro, que tem que esperar ele chegar na meta, caso, durante a substituição, o goleiro que acabou de entrar no jogo,
ele faça aquela cera, né, para se deslocar até a meta, aí a postura do árbitro é aplicar o cartão amarelo ou exigir que ele adiante o processo? Emanuel, assim, a gente tem que sentir o jogo que a gente está apitando. E o árbitro, ele precisa ter sentir essa pressão de como é que está o jogo naquela situação. Se ele tiver com o jogo na mão, se ele entender que aquele goleiro está entrando, está fazendo cera, e ele pode dar um cartão amarelo, que ele não vai perder as rédeas, ou então ele está amparado pelaquilo que é a regra do jogo, não há problema nenhum. Mas a gente sabe também que às vezes a gente dá ali dois berros, 2 gritos no pé do ouvido do cara que está entrando, ele vai já com receio de já entrar levando o cartão amarelo. Então, assim, cabe muito a nós, árbitros, a gente sentir essa temperatura do jogo. Tá? Não adianta eu te dizer assim, não há uma receita de bolo com relação a isso. Se você entender que aquela postura do jogador é de cera, que ele está querendo ganhar tempo, meu amigo, não pense 2 vezes. Porque ele pode também estar fazendo aquilo para querer lhe desestabilizar e fazer com que você perca a gestão do jogo. Professor. Oi, Yara. Voltando um pouquinho do assunto da questão da prorrogação, deixa eu ver se eu consigo ilustrar minha dúvida. Tem 5 jogadores a serem substituídos, certo? E aí o time A faz as 3 substituições, as 3 paradas. A parada da prorrogação habilita os outros 2 jogadores a entrar ou somente um jogador tem que entrar na prorrogação? Essa parada da prorrogação, ela habilita os outros a entrarem? Yara, a regra, ela diz que você pode ter as 3 paradas durante o jogo, mas se eu voltar aqui 2 telas, deixa eu tentar ver aqui. Não. Assim, o que acontece? Você vai encontrar aqui. Mas assim, o que acontece? 2, professor, eu acho. Deixa eu ver aqui qual é o tópico. Mas antes, independente do tópico que eu vou logo lhe responder. A regra diz que você tem as paradas e diz que, independente da quantidade de substituições que você fez durante o jogo, você pode fazer as substituições nessa parada que você ainda está com o direito da prorrogação. Isso é textual. Tá? Isso é textual. Então, nesse caso, a prorrogação vai habilitar 3 jogadores a entrar? É o ponto 2.1. O 2.1, me ajuda aí. 2.1. Pronto. Se uma equipe não tiver realizado o seu número máximo de substituições ou de oportunidade de substituições, as substituições e oportunidades restantes poderão ser utilizadas na prorrogação. Então, aqui, o entendimento que eu tenho com relação a isto, e é textual, não é meu entendimento, é textual, é que essa questão que você está me perguntando, ela pode ser realizada, assim, no intervalo. No intervalo ou no depois? No intervalo, não, perdão, na prorrogação. Na prorrogação. Professor. Então, a prorrogação habilita a 3 jogadores entrar. Não, aqui tá nos dizendo que ele pode fazer tanto o número de substituições quanto a oportunidade de substituições que faltam para ele, para completar, no caso da prorrogação, as 6, porque ele tem direito a 6 substituições. Ô, Silvio. Professor, só para concluir essa parte da oportunidade de substituições. É isso que está falando aqui, desculpa. No caso, acabou o jogo, vai para a prorrogação. Eu tenho mais uma oportunidade de substituição. Mas antes de começar o jogo, conta como oportunidade, e o intervalo da prorrogação também conta como oportunidade ou não? Também fica isento? Rapaz, eu não acredito que eu não tenha colocado essa situação, que isso também é textual. E o texto diz que você pode, inclusive, fazer no intervalo.
Todos. Ele fala, inclusive, que pode ser no intervalo. Tá? No intervalo da substituição, ele também pode fazer tranquilamente, não conta como uma oportunidade. Mas aí tem um detalhe, você só tem 5 jogadores mais um, caso você não tenha, já tenha feito os 5 para colocar no intervalo ou durante a prorrogação. Sim, no caso era se ele tivesse mais substituições, no caso, né? Aí se ele pudesse ter... Sim. Ô, Silvio. Pois não. Boa noite a todos. É Leandro Salvador. A minha dúvida é mais ou menos o que já foi comentado aí, tá? No que se refere à prorrogação. Esse exemplo que o senhor deu, que o árbitro ele autorizou o reinício da partida, faltando um a ser substituído, ou seja, ele perdeu, certo? Sim. Pronto. Vamos supor que essa partida tenha ido para a prorrogação. Na prorrogação, automaticamente, ele ganha aquela substituição extra. Nesse momento dessa substituição, eu posso estar fazendo a substituição dupla nesse momento? Pode, porque a própria regra ela diz que você pode fazer tanto em quantidade quanto em oportunidades lá na prorrogação. Perfeito. Obrigado, professor. Nada. Podemos continuar? Vamos lá. E o substituto iniciar o jogo no lugar de um... eu acho que aqui a gente já viu. Vamos para o 5. Infrações e sanções. Se o substituto iniciar o jogo em lugar de um jogador indicado para ser titular e o árbitro não for informado dessa mudança, o árbitro permite que o jogo continue. Nenhuma sanção disciplinar deve ser aplicada ao substituto. Um jogador designado pode tornar-se um substituído e vice-versa. O que é isso aqui? O árbitro recebeu a informação de que quem ia entrar era de 1 a 10, a 1 a 11, perdão. E na hora de começar o jogo, quem entrou foi 17 no lugar do 10. O que o árbitro vai fazer? Nada. Não há nenhuma sanção disciplinar deve ser aplicada com esse substituto. E ainda digo mais, não tem mudança, alteração, nem muito menos a questão de substituição. Não, se ele tinha 5 substituições a fazer, ele vai continuar com as 5. Se um substituto iniciar o jogo em um lugar de um jogador indicado para ser o titular e o árbitro não foi informado dessa mudança, o número de substituições não será reduzido e o árbitro deve somente registrar o fato para as autoridades competentes. Tá? Aquilo que eu estava falando. O 10 não entrou, quem entrou foi o 17. Ele continua com as 5 substituições a fazer. A única coisa que o árbitro tem que fazer é relatar para a federação, para a liga ou para quem quer de direito. Se o jogador trocar de posição com o goleiro sem autorização do árbitro, permite que o jogo continue, deve advertir ambos os jogadores com cartão amarelo na primeira oportunidade em que a bola estiver fora de jogo, a menos que a substituição tenha ocorrido no intervalo da partida ou na prorrogação, ou mesmo antes da prorrogação ou da cobrança do tiro livre da marca penal. Isso aqui também, eu confesso que eu nunca vi, mas um dia desse eu estava apitando, eu fui para um treinamento de novos árbitros aqui na federação, e lá na hora eu fui apitar o jogo e eles aprontaram isso aí comigo. Alguém estava no gol, trocou de posição com um jogador de linha, e na hora que o jogo parou, eu fui lá e adverti os 2 jogadores. Professor, o que foi? Tá, exatamente isso. Aí eu parei o jogo, expliquei para eles essa situação aqui, porque isso aqui. A lei diz que caso isso aconteça, o jogo continua, mas eles devem ser advertidos com cartão amarelo na primeira oportunidade que a bola estiver fora de jogo. Por qualquer outra infração a essa regra, os jogadores devem ser advertidos com cartão amarelo e o jogo deve ser reiniciado com tiro livre direto no local em que a bola se encontrava no momento da interrupção do jogo. Jogadores e jogadores substitutos expulsos. Um jogador substituto expulso, antes de ser entregue a relação de jogo, não pode ser relacionado. Depois de entrega a relação,
e antes do início do jogo pode ser substituído por um substituto designado, sendo que este não pode ser substituído e o número de substituições que a equipe pode efetuar não será reduzido. Após o início do jogo, não pode ser substituído. Um substituto inscrito que seja expulso antes ou depois do tiro de saída do jogo não pode ser substituído. Iniciou o jogo, está expulso, ele não pode ser substituído por ninguém. O treinador e os outros oficiais de equipe relacionado, com exceção dos jogadores e dos jogadores substituídos, são oficiais de equipe. O que é que a gente traz essa situação 7 aqui? Aqui já se tratando de pessoas extras no campo de jogo. A regra vai nos dizer que o treinador e os outros oficiais da equipe relacionados, com exceção dos jogadores e dos jogadores substituídos, são oficiais de equipe. Quem é oficial de equipe, então? Treinador, preparador físico, massagista, auxiliar técnico, todo aquele pessoal que está ali, o médico, ele também é tratado como um oficial da equipe. Os jogadores não, mas os demais todos são oficiais da equipe. Qualquer pessoa que não conste na relação de uma equipe como jogador, jogador substituto ou oficial de equipe é considerado como agente externo. Se um oficial de equipe, um substituto, um substituído, um jogador expulso ou um agente externo entrar no campo de jogo, o que o árbitro deve fazer? Vocês estão ouvindo bem, gente? Está chegando o som bom aí? Tá sim, professor. Positivo. Perfeito, perfeito. Tá perfeito. O que o árbitro deve fazer caso um oficial da equipe, um substituto, um substituído, um jogador expulso ou agente externo entrar em campo? Repito, o Ivanei não vai ouvir o que eu vou falar. Prestem atenção nessas telas, que isso aqui é questão de prova certa. Isso aqui é questão que vocês, se conseguirem, não é gravar, não. Se aprender esse número 7 aqui, principalmente, vocês ganharão aí, no mínimo, uma questão da prova, quiçá 2 ou até 3. Tá? Porque isso aqui é a coisa que mais cai em provas nossa, é essa questão de o que fazer se um jogador expulso, um jogador substituto, ou um agente externo entrar no campo de jogo. O que é que o árbitro deve fazer? Ô, Silvio, até porque parece que há um karma, né? E até árbitros já experientes. E aí se bate muito, né, Silvio, nas provas da Comissão Nacional e estaduais e escola, porque parece que dá uma tremedeira quando entra alguma pessoa, tem que ter calma. E Silvio foi bem vezes, não é decorar, mas é ter o entendimento da regra e dos conceitos. É a questão de objeto também que você vai falar na frente. Mas com certeza, Silvio, eu não escutei não, mas é questão de prova. Não, mas ainda digo mais. Independente do que os senhores estudarem, os senhores, as senhoras, senhoritas, não aprendam regra de futebol para gravar. Não queiram aprender para decorar. Não queiram aprender para discutir com ninguém. Ah, porque eu sei mais do que o Alan. Não, porque eu sei mais do que o Jair. Não, porque eu sei mais do que o Emanuel, a Yara. Não. Aprendam para que os senhores tenham o conhecimento. E aí tem coisa, por exemplo, quando vocês estudaram a regra 2, vocês viram lá uma questão de quando a bola estourar